Olá! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexões Raras. E hoje damos início ao especial Pessoa com Deficiência e falaremos sobre o tema Agenda Políticas Públicas, Avanços e Perspectivas. Para esse episódio, convidamos a senhora Vina Leite e o senhor Odair Mendonça. E em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas e agradecemos a todos vocês que nos acompanham sempre. Agradecemos também aos nossos apoiadores sociais, a Unilam, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. O programa Conexões Raras tem como objetivo ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio à causa dos raros em nosso país, por intermédio de ações no ambiente digital e assim levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes. Para darmos início à nossa live de hoje, convidamos o senhor Odair Mendonça para fazer sua apresentação e também sua audiodescrição. Olá, bom dia a todos. Sou Odair Mendonça, sou homem, tenho cabelos castanhos, já um pouco grisalhos, né? Pele parda, olhos pouco profundos. Estou hoje vestindo uma blusa branca e atrás de mim tem uma parede branco gelo. E algumas coisas aqui que tá uma bagunça aqui no quarto, né, no quarto de hóspede, mas tranquilo. Estou hoje vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, com o DEFOR. Estou no Conselho Estadual de Saúde, representando as pessoas com deficiência e as entidades. E também faço parte do Fórum Cearense, né, das associações e instituições que tratam das pessoas com deficiência. E, digamos assim, não só pessoas com deficiência, mas também pessoas com doenças raras, que não são consideradas ainda pessoas com deficiência, né? Que a gente tem que lutar para que isso seja reconhecido quanto antes. Perfeito, muito obrigada, Daí. Convidamos também a querida Vina Leite para fazer sua apresentação e também a sua autodescrição. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Vina Leite. Bom, vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou uma mulher cis, de pele branca, de cabelos bem curtos, um pouco claros, uso óculos de grau, estou vestida hoje uma blusinha estampada, umas cores estampadas. Atrás de mim um cenário aqui com alguns objetos decorativos, alguns livros, no meu escritório. Então, bom dia a todos que nos veem, esse é meu sinal, né, para a comunidade surda. Eu peço desculpas por não poder falar em Libras também, para acessibilizar a comunicação para todas as pessoas, e já a gente vai falar um pouco sobre essa questão também, né, o direito à comunicação acessível, e esse acesso à informação para todas as pessoas, mas fico aqui o meu bom dia a todos vocês, meu agradecimento pelo convite, Ana, e vamos conversar um pouco sobre a política pública voltada à população, à comunidade e às pessoas com deficiência. Maravilha, Vina, muito obrigada, viu? E não se preocupe que a Carolzinha, nossa tradutora em Libras, né, sempre participa com a gente do Conexões Raras, né, e faz esse papel maravilhoso. Até agradeço aí sua presença, Carolzinha, de tornar todo esse conteúdo, né, acessível, tá? Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, né, também mulher cis, né? Tenho cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, pele parda, né? Tenho 1,77 de altura, sou um pouco alta, gente, não dá para ver muito pelas telas, né? Estou com uma blusa branca, meio tomara que caia, né? Aqui atrás de mim, uma estante com alguns livros e algumas plantas que eu gosto muito, tá? Sou professora universitária, fundadora da Algum 3 Inteligência Criativa, idealizadora desse projeto, junto à doutora Mônica Deraldo e toda a equipe ACDG,
a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. E para dar início às nossas perguntas, né, gostaria de direcionar nossa primeira pergunta à Vina. Vina, na sua opinião, né, como reduzir os desafios para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade? Antes da gente comentar um pouco sobre essa pergunta, eu queria fazer também uma rápida descrição profissional, contextualizar, né, de onde é que eu saí, as pessoas, de onde é que saiu Vina Leite? Bom, eu sou natural da cidade de Juazeiro do Norte, sou lá do Cariri, do Ceará, mas estudei muitos anos na Paraíba, morei fora no Rio Grande do Norte, tenho um pouco das experiências desses estados nordestinos, um pouco do sotaque também. Sou fisioterapeuta de formação, sou sanitarista também, e sou especialista na área da saúde do idoso, da pessoa idosa, e na saúde pública, né? Fiz mestrado, estou tentando terminar meu doutorado também na área da saúde coletiva, enveredei na pesquisa e também na docência, né? Lecionei algum tempo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e bom, esse acúmulo de experiências me trouxe de volta ao Ceará. Eu passei 7 anos no Rio Grande do Norte, trabalhando com o programa Mais Médicos, já dentro do Ministério da Saúde. Eu volto para o Ceará em 2018, e aí eu começo a trabalhar também na perspectiva da gestão. Estou desde 2019 na coordenação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas e as Pessoas com Deficiência. É uma coordenadoria que faz parte da Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará, certo? Então, o Estado, né, então eu falo aqui desse lugar, né, falo um pouco sobre essa experiência na gestão, mas um pouco também desse meu perfil na área da saúde, um pouco da docência, e fui, né, convidada pela doutora Socorro França, à época, para ingressar na coordenadoria, trazendo um pouco da perspectiva do direito, mas do cuidado, da inclusão, da acessibilidade para dentro da nossa pasta. Então, estou desde 2019 na SPS, e a estrutura do Estado, ela tem outras coordenadorias que tratam da política da pessoa com deficiência. Então, dentro da Secretaria de Saúde, há uma área, né, designada a tratar da pessoa com deficiência, da população, dos segmentos todos. Na Secretaria de Educação do mesmo jeito, na Secretaria de Cultura também. Então, a gente faz esse diálogo com as outras áreas, mas, claro que trabalha mais fortemente dentro da perspectiva de direitos humanos, né, que a coordenadoria está dentro da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Essa é a nossa missão por lá. E pensar a política pública, ou as várias políticas públicas para esses segmentos é um desafio, porque não é algo único, né? Nós não temos um segmento apenas, nós temos vários segmentos dentro da população com alguma deficiência no Ceará. Então, nós temos pessoas cegas, pessoas surdas, né? Pessoas que têm baixa mobilidade, pessoas que têm as suas especificidades, né? Singularidades, mas também tem que se pensar no coletivo, no contexto coletivo, né, o direito como um todo. Esse talvez seja o primeiro desafio, né, como conciliar as questões que são da individualidade, então aquilo que realmente necessita para ser garantido o direito de uma pessoa que está com baixa mobilidade ou que faz uso de cadeira de rodas, o que é que ela precisa para ter seu acesso assegurado, a sua acessibilidade e essa inclusão que não se dá, a gente fala muito, porque as pessoas precisam ser incluídas, na verdade, ninguém vai incluir ninguém, né? A gente que busca por isso, a gente é que tem que buscar por essa inclusão. A política pública, ela tem que oferecer essas ferramentas, para que todos possam ter, claro, as mesmas condições, as condições para que possa estudar, possa ter acesso à saúde, à cultura, à arte, enfim, aquilo que ela necessitar e bem precisar. E, ao mesmo tempo, ter uma pauta ampla que discuta a política como um todo. A gente pode falar um pouco mais sobre essa questão quando for falar justamente pela busca, pela
pela luta que a gente vem tendo nesses 2 últimos anos pela aprovação da política estadual da pessoa com deficiência, né? Está em trâmite, mas ainda não foi aprovado, e esse é um grande desafio agora no momento no estado do Ceará. Acho que por aí, para começar. Perfeito, Lina, muito obrigada. E continuando, nessa linha de raciocínio, a gente ainda está em vias, de aprovação da política estadual, mas quais são as políticas públicas, para as pessoas com deficiência que já estão aí acessíveis, né? Bom, eu vou falar um pouquinho um pouco da experiência dentro da Secretaria de Proteção Social, mas vou linkar também com as outras áreas que são importantes, já que a gente faz esse diálogo também. Por exemplo, a gente participa de um grupo, chamado de GT da Cultura, que discute a acessibilidade cultural, não só acessibilizando a estrutura ou a arquitetura dos espaços, para que as pessoas com deficiência tenham acesso a espetáculos, a cinema, a teatro, mas promovendo, ou ofertando ferramentas de inclusão para que elas, se desejam, possam participar da produção de espetáculos, para que elas possam também produzir, se inserir no mercado de trabalho da cultura. Então, a Secretaria de Cultura chama a Secretaria da Proteção Social e outros parceiros, entidades, movimentos sociais, para pensar a acessibilidade. Então, essa é uma iniciativa governamental, mas que inclui também a sociedade civil. A saúde, por exemplo, ela tem o programa de órtese e prótese, dentro da SES, ofertando para as regiões de saúde, através das policlínicas, não só o tratamento necessário, para a reabilitação, tratamento que as pessoas necessitem, laudo, se procurarem, se precisam ter um laudo específico de saúde. Então, tem como a própria órtese e prótese também, de acordo com também a necessidade desta pessoa. Então, dentro da saúde, tem essa oferta, do programa de órtese e prótese, e claro que toda a estrutura da atenção secundária e terciária também do Estado. Dentro da Secretaria da Proteção Social, bom, a gente tem a coordenadoria, ela trabalha com 3 eixos. A gente trabalha com o eixo de formação, que são ofertas mais voltadas à sociedade civil, mas também para agentes públicos que queiram, que desejem ter conhecimento, por exemplo, sobre acessibilidade arquitetônica, sobre a comunicação acessível. Esse ano nós promovemos 3 cursos com essas temáticas, O último terminou agora, de comunicação acessível, e ele tratava sobre audiodescrição, Libras, linguagem simplificada. Então, para que as pessoas, os profissionais, o público em geral, todo mundo que tenha interesse, possa entender um pouquinho, o que é essa audiodescrição que a gente fez aqui no começo, qual a importância dela? Por que falar com a linguagem simplificada nas nossas mídias, redes, falas, em todos esses espaços? Por que é importante isso? Então, a gente trabalhou com o conceito, ofertou um pouco do conhecimento sobre cada, vamos dizer, técnica dessa, e discutiu sobre a importância mesmo, disso fazer parte do cotidiano das pessoas, mas principalmente dos agentes públicos. Um profissional de uma unidade de saúde, quando uma pessoa surda chega, o que é que ele pode fazer, O cumprimento, um primeiro acolhimento em Libras, para que ele possa ser bem recebido, entender a necessidade daquela pessoa, e aí sim acionar, por exemplo, um profissional, tradutor e intérprete de Libras. Então, esse é o eixo formativo da coordenadoria. Nós temos o eixo serviços, que é a oferta justamente de tradutores e intérpretes de Libras, Os intérpretes ficam à disposição de segunda a sexta, no horário de 8 às 5 da tarde, a comunidade do estado do Ceará, não só de Fortaleza. Fica presencialmente, se a pessoa desejar, ele pode acionar, marcar por e-mail ou ir lá na coordenadoria. A gente fica ali na rua Valdetário Mota, 970, no Papicu. E então, a pessoa surda pode chegar até a CIL e acionar esse intérprete que está lá à disposição dele, e pelos canais, pelos telefones, ele pode fazer uma videochamada, e aí em qualquer cidade que ele esteja, ele pode fazer isso. Ele vai num banco, ele vai num hospital, ele quer marcar uma consulta, ele quer fazer
participar de uma audiência pública, ele aciona esse profissional e a gente tem essa disposição. Temos à disposição esses profissionais, 5 intérpretes de Libras. Isso é oferta de serviço. Fora a central, a CIO, Central de Intérpretes de Libras do Ceará, nós temos o projeto Praia Acessível. As estações, para quem não conhece, eu já faço um convite, inclusive, dia 28, quarta-feira, nós vamos inaugurar a Estação Praia Acessível de Cumbuco, na Praia do Cumbuco, ali em Caucaia, bem próximo ali, o centro de apoio ao turismo. Então, a partir de 9 horas da manhã a gente vai estar lá. Fica aqui o convite para todos vocês que desejam, que querem conhecer o projeto, quem já conhece também, poder usufruir. Nós hoje temos 6 estações, né? Vamos inaugurar aqui a estação do Cumbuco, mas temos em Fortaleza, Majorlândia, temos na Prainha, lá em Aquiraz, em Camusim, e no ano que vem a gente quer ampliar o projeto, né? E Paracuru, semana passada inauguramos Paracuru também, e é um projeto que, assim, é muito querido para a secretaria, porque oferta acessibilidade ao banho de mar, mas não só ao banho, né? Muitas vezes a pessoa diz, não, eu não quero ir tomar o banho lá na cadeira anfíbia, não quero usar a cadeira flutuadora, mas eu quero ir, sentar, me aproximar do mar, contemplar, conversar com outras pessoas, tanta gente que frequenta aquela estação. É um espaço de socialização e esse espaço é uma garantia de direitos também, né? Quando a gente diz, estação é uma oferta do banho de mar, não é só banho de mar, é uma possibilidade de você fazer muitas coisas. Eu já encontrei gente no Praia Acessível que dizia, bom, eu vim aqui e no fim de tarde ficava contemplando aqui o mar, mas a distância eu não conseguia chegar perto da areia por causa da cadeira. Agora eu consigo já chegar perto do mar, olhar meus pés. E aí eu fiz amigos, porque eu comecei a conhecer outras pessoas. Enfim, é isso, é essa inclusão de que a gente está falando, né? A gente não incluiu ninguém, a gente só deu a ferramenta, possibilitou esse espaço e ela foi lá e se apropriou, e acho que é isso que tem que acontecer. Falei da oferta o eixo formativo de serviços. Nós temos um outro que é o que chama de eixo político, que é uma discussão com os municípios cearenses, através da estratégia Município Cearense Promotor da Política da Pessoa com Deficiência. A gente faz um convite ao município, os municípios cearenses, para que sejam promotores da política. E aí, o que é que ele tem que fazer para ser promotor da política, para ser certificado? Ele precisa criar ou já ter criado e ter ativo um conselho municipal, né? Ter lei de criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, porque isso é muito importante para a gente ampliar a política, precisa ter recurso, e o recurso vem muitas vezes através dessa possibilidade de dedução de imposto de renda, incentivos, os projetos, os recursos pelos fundos. O município precisa criar um plano municipal voltado para a pessoa com deficiência, mas não só na assistência social. Esse plano precisa contemplar a saúde, a educação e a cultura, principalmente nessas áreas, e ele precisa aplicar. O plano passa pela aprovação do Conselho Municipal e ele precisa ser aplicado. A gente monitora a aplicação desse plano durante um ano, né, com monitoramentos, com assessoramentos, tanto de forma presencial nos municípios, como de forma virtual. Então, a gente encontra, né, com os grupos nos municípios que compõem a equipe que constrói o plano, então, representação da saúde, o representante da assistência, da educação, da cultura, da infraestrutura, que muitas vezes também está presente. E aí eles mostram as ações dentro do plano que precisam ser executadas, e aí a gente corre atrás. Também de apoio, enquanto o Estado de apoiar para isso se concretizar, né, porque o município sozinho, às vezes, não consegue realizar tanta coisa, então a gente precisa, enquanto Estado, garantir também esse apoio, junto à Secretaria de Cultura, de Saúde, e a nossa SPS também. Então, esses 3 eixos compõem o trabalho da coordenadoria, e através desse mundo aqui que eu falei um pouco, é que as políticas públicas, hoje no Estado do Ceará, elas são realizadas, são executadas para o público, né, para a população com deficiência. Perfeito, muito obrigada, Zina, né, e parabéns aí pelo trabalho, né, da coordenadoria, da equipe. Agora eu quero chamar o Odair também para conversar um pouquinho com a gente, né. Odair, a luta é grande, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre qual o papel das políticas públicas voltadas para a inclusão.
Ana, eu gostaria só de fazer um comentário em cima das respostas da Dina, se possível. Com relação à primeira pergunta, né, sobre a política pública da pessoa com deficiência. Nós hoje, inclusive nós estamos com uma consulta pública, né, para aprovação dessa política pública, levando em consideração, né, que essa política ela é organizada pelo GT, né, nós tivemos oficinas agora no ano de 2022, né, com a presença do Ministério Público, dos Conselhos Estadual, Conselho Estadual do Direito à Pessoa com Deficiência, OAB, né, e outros órgãos competentes que lutam, né, por essa política, né, e formamos, né, fortalecemos essa política, né, que é tão grande, né, a política pública da pessoa com deficiência não é só na área da saúde, a política pública da pessoa com deficiência ela é transversal, né, é claro que nós iniciamos pela saúde, por quê? Sem saúde você não consegue, né, buscar nenhum dos outros objetivos, né? Mas inicia-se pela saúde, educação, né, qualificação e oportunidade. Eu sempre trago nas minhas falas, Ana e Dina, que nós, pessoas com deficiência, não precisamos de piedade. Nós, pessoas com deficiência, precisamos de oportunidade. Então, é isso. E em cima da outra questão também, inclusive que antigamente, em 2014, era o GT Social, né? E hoje é a célula da pessoa com deficiência dentro da Secretaria de Saúde. Estive lá, agora dia 13, né, com uma reunião com a coordenadora, né? Fomos muito bem recebidos, né? Mas, assim, a gente consegue identificar algumas falhas ainda, né, que infelizmente, a gente não tem o programa de OPME, né, ela assim, sendo exercido, executado da forma que a gente gostaria, né? Nós temos alguns pacientes que estão há 6 meses ainda aguardando uma cadeira de rodas, né? E que, assim, não é interessante. Se, quando você solicita uma cadeira de roda, quando o indivíduo, né, o paciente, ele solicita uma cadeira de roda, é de emergência, né? Como no meu caso, por exemplo, eu sofri um acidente de moto há 17 anos e eu precisava da cadeira de roda já no dia seguinte do meu acidente. Aí esperar 6 meses, assim, realmente não é uma política que realmente tenha, né, esteja bem executada, sendo bem executada. Mas é claro que nós temos muitos avanços, né, inclusive a criação dessa célula da pessoa com deficiência dentro da Secretaria de Saúde do Estado, né, foi um ganho, foi uma conquista para a gente, que ela não existia, né, antigamente era GT Social, mas enfim, e agora aqui fazendo, né, a minha resposta com relação ao que nós devemos fazer, né, para que essa política chegue até nós. A sociedade civil ela deve se organizar ainda mais. Nós estamos muito fragmentados. Inclusive ontem, só aqui, ontem eu estive no lançamento do primeiro anuário, né, dos movimentos sociais do Estado do Ceará. E, assim, foi um lançamento muito interessante, mas as pessoas com deficiência não foram incluídas, entendeu? Por que elas não foram incluídas? Eu não sei. Talvez seja porque as leis que nós temos hoje, que, por exemplo, a lei de cotas, né? Que hoje as empresas privadas elas são obrigadas a contratar de 2 a 5% do número de funcionários, pessoas com deficiência, né? As gestões, infelizmente, não estão cumprindo a lei de cotas. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem notado, né? Que está muito... que nós estamos perdendo por isso, por falta de pessoas com deficiência dentro dessas células. Né? Para sensibilidade, sim, nós sabemos que os profissionais que lá têm, os técnicos que lá estão, eles têm conhecimento, né? Mas eu acredito que um técnico, por mais conhecimento que ele tenha, ele não vai ter tanto conhecimento quanto eu, que sento uma cadeira de roda há 17 anos. Né? Que sei o tamanho da cadeira, sei o tipo de cadeira que me encaixa, né? Sei quais são as rampas que são acessíveis, sei. Então, assim, eu acho não, está faltando
o poder público começar a fazer, né, a capacitação. É claro que nós temos alguma capacitação, mas começar a contratar essas pessoas, né, pessoas com deficiência, para ocupar essas células, né. É claro que o gestor ele vai escolher aquele profissional que se encaixa dentro da política dele, né? Mas falta de conhecimento não é. Nós temos hoje, segundo o censo do IBGE, mais de 3 milhões e 2 milhões e 350 mil pessoas com deficiência no estado do Ceará. Entre esses 2 milhões e 350 mil, será que nós não temos pessoas qualificadas, né, capacitadas para ocupar cargos públicos, né, que trate dessa política? Então, assim, o que eu né, vejo é que a sociedade civil ela tem que se organizar ainda mais, ela tem que cobrar ainda mais os gestores, né, como no caso de ontem, como eu falei aqui para vocês, nós recebemos o convite, digamos assim, de última hora, estivemos lá e a gente viu que realmente a gente tinha sido esquecido, né? Mas, enfim, nunca é tarde para que a gente comece, né, a nossa caminhada, né? Eu sei que é bem complicado, é bem difícil, mas a gente tem que se organizar para correr atrás desses objetivos. Perfeito. Odaí, na sua percepção, né, quais são as políticas públicas, né, que existem hoje na legislação realizadas para garantir a inclusão social de pessoas com deficiência? Né? Bem, hoje nós temos, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Lá, nós, pessoas com deficiência, teríamos prioridades, né? Prioridade na saúde, prioridade em todos os aspectos, né? O que, assim, de fato não acontece. Hoje nós temos a fila, né, de regulamentação da saúde, onde as pessoas com deficiência, né, elas não são tratadas como prioridade. E outra coisa, né, nós temos aqui, a lei da prioridade não é só para o deficiente, mas também para o seu acompanhante. E nunca a gente consegue isso, né, a não ser na fila de supermercado. Isso na fila de supermercado e farmácia, se a pessoa com deficiência estiver junto com o acompanhante. Aí pode ser que o acompanhante tenha prioridade, né? Mas nem assim, né, nós temos ela executada em sua plenitude, né? Como eu falei também com relação à lei, a lei de cotas, né, que é uma lei trabalhista que garante, né, a empregabilidade para todas as empresas, né, de 2% a 5%. Infelizmente, só as empresas privadas que são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, elas cumprem essas normas, né? Elas cumprem, elas procuram cumprir. Porém, assim, de uma forma muito constrangedora, digamos assim, constrangedora. Inclusive, tem colegas meus que são cadeirantes, que são contratadas em algumas empresas, que são contratadas apenas para serem atletas, né? Ou seja, existe o programa, esse deficiente, ele participa de algumas competições, né? E só por isso ele é contratado pela empresa. Por quê? Porque a empresa não interessa a mão de obra da pessoa com deficiência, entendeu? Mais ou menos isso. Quando nós somos contratados nos supermercados, apenas para cargo de repositores, né? Por que não chefia? No meu caso, por exemplo, agora na pandemia, eu fui desligado da empresa que eu trabalhei há 22 anos, né? E aí eu fui para uma entrevista de emprego, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho formação na área na gestão de tráfego, né? E quando eu chego numa empresa para uma entrevista de emprego, para cargo de encarregado, simplesmente a empresa, o entrevistador, né, vê a cadeira de roda, vê as minhas limitações físicas, não vê o profissional que está por trás, né? E a gente sabe, né, eu trabalhei na área, sabemos que
são N coisas, né, que me impede realmente de fazer tudo que deveria um profissional, um gerente de tráfego. Mas nem tudo você precisa pôr a mão, né? Mas, enfim, né, é isso que a gente passa, é isso que a gente sente. Nós temos também a lei brasileira de inclusão, a lei de cotas, e temos a lei de prioridade, né? E tudo isso aí eu já falei. E, infelizmente, assim, quando se trata do poder público, Ana, não é má vontade. Parece que é uma coisa assim que é feita para não... É um sonho, né? A gente chega, a lei existe, muitas vezes as pessoas que lá estão têm acessibilidade, mas isso que você fala, né? Até recentemente não, em 2020, eu levei uma discussão para dentro da CESA, né? Que seria a inclusão do kit lesionado medular dentro da contratação, da licitação do Estado. O Estado licitar e os municípios ir lá e pegar do Estado. Né? Todos, né, na época, o secretário doutor Cabeto, né, foi bem receptivo a proposta, a ideia, porém, assim, até hoje não aconteceu, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente sabe que existe, a lei garante, mas quando você busca, realmente não acontece, infelizmente. Não é fácil, né, lidar com políticas públicas, né? A gente tem um cenário com muitas variáveis, né, Vina? E você que está na ponta sabe muito bem disso, né? Então, Vina, quais são os avanços e desafios da Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência na atualidade? Eu vou fazer mais uma colocação também, complementando o que o Odair falou. Odair, você é do Conselho Municipal, não é isso? Fortaleza? Sim, eu sou do Conselho Municipal de Fortaleza e sou também do Conselho Estadual de Saúde, CESAL. E o da Saúde. Eu acho que a participação da pessoa com deficiência nos espaços de controle social, a gente já pode dizer que é um grande avanço, né? Se a gente for olhar para o histórico, a história recente da luta, da construção da política das pessoas com deficiência, a gente vai observar que há muito pouco tempo atrás, porque se a gente considerar 40 anos, 40 e poucos anos, é muito pouco tempo, né, nós tínhamos um cenário absolutamente diferente, né, de exclusão, de pessoas fora do mercado de trabalho, da escola, e a gente vem avançando muito nessa perspectiva, né? Quando se fala em direito, e a lei de cotas inclui não só a empregabilidade, mas também a responsabilidade da vaga, né? Nas universidades, nas seleções públicas, nas escolas, a garantia de direito dessas pessoas estudarem com as tecnologias, as ferramentas, os profissionais preparados para aquela situação. Então, não é segregar aquela pessoa numa sala especial, né? Então, aqui só as pessoas com deficiência, mas colocar essas pessoas, essas crianças, adolescentes, em salas, no convívio com outras pessoas, que é assim que deve ser, porque a gente convive em sociedade com as diferenças, e a gente cresce, evolui enquanto sociedade, vivenciando essas diferenças todas, é assim que tem que ser. Então, assim, há 40 anos atrás, causava um estranhamento uma pessoa com deficiência chegar numa sala de aula. Como é que aquele professor ia conseguir, né, dar aula para uma criança que era cega, ou que era surda, ou que tem um transtorno do espectro autista, ou que faz uso da cadeira de rodas? Como é que ele ia fazer isso? Mas hoje a gente já tem profissionais preparados, salas, escolas, e isso é muito bom que aconteça. E esses estranhamentos, essas diferenças, os desconfortos que isso pode surgir, isso é muito natural e tem que acontecer, que é para justamente a gente aprender a evoluir, a se adaptar. Essas adaptações todas que a gente fala, então, adaptação razoável, as adaptações na arquitetura, mas também nas nossas atitudes, acessibilizar e incluir com a comunicação, com a atitude de toda a sociedade, não só dos profissionais, é muito importante. Isso é um grande avanço, eu já conto isso como um grande avanço, não só dentro da política pública, mas para a sociedade como um todo, né? Eu sou uma profissional da saúde, eu vim de uma formação
como fisioterapeuta, que trabalhava muito profissional para ser um reabilitador, né? Então, a gente era formado com a perspectiva de aquela pessoa tem uma deficiência, tem uma limitação, e a gente precisa fazer de tudo para que ele possa se ajustar à condição do meio ambiente e ser reabilitado. O que a gente entende hoje é que as pessoas não precisam se adaptar, né? O ambiente é que precisa dessa adaptação. O mundo, os espaços, os equipamentos, os edifícios, enfim, tudo, precisa dar condições para que todos nós transitemos, tenhamos oportunidades de trabalhar, de estudar, de conviver, de namorar, de fazer tudo o que quiser. Então, é uma outra perspectiva, uma mudança de entendimento, de visão muito importante. Eu já marco isso como um grande avanço, não só para a política pública ou para a saúde, mas para a nossa sociedade como um todo. É claro que a gente ainda precisa de muito mais, né? O Odair citou a questão do programa de hortas e próteses, que precisa alcançar todos os municípios, e precisa ter mais agilidade, desde o momento em que se entra numa unidade de saúde, que se solicita uma órtese, uma prótese, essa liberação desse equipamento, enfim, do que ele precisa ser muito ágil. Então, o poder público, a máquina pública precisa estar mais atenta a isso, né? Os processos menos burocráticos, a regulação de vagas, de leitos, de prótese, de órtese, precisa ser muito ágil. Então, a gente precisa avançar nessa questão, né? Não só a agilidade na dispensação disso tudo, mas na qualidade, melhorar a qualidade também dos produtos. Então, as pessoas não querem mais aquela cadeira de roda e não devem aceitar e nem querer só aquela cadeira de roda mais simples, mas sim uma elétrica que dê condições para ela se movimentar para todos os lugares. Eu não quero mais, se tem uma amputação de membro inferior, eu não quero mais aquela prótese, né, ruim, que eu não consigo me movimentar para todos os espaços. Eu quero praticar um esporte, eu preciso ter esse direito. Então, acho que a busca pela garantia dos direitos é ainda um desafio. E o espaço de controle social, a participação social, ela é importantíssima. Pessoas com deficiência ocuparem esses espaços, o Odair falou muito bem, estarem e buscarem formação para ocuparem todos os cargos possíveis, né, na gestão, na formação, na universidade, e buscando, porque, claro, quem é uma pessoa com deficiência, é claro que vai ter esse entendimento, né, essa vivência mais profunda, esse entendimento de qualquer outra pessoa. Então, ele sabe realmente o que é que precisa, o que é que o seu segmento mais precisa. Só precisa, claro, pensar sempre na questão do coletivo, né? Não é porque eu sou uma pessoa com baixa mobilidade que eu preciso ou devo só participar de lutas que digam respeito ao meu segmento. Interessante que você consiga também e possa interagir com outros segmentos para que a própria luta, né, seja ampliada, né? Quando a gente fala em educação, inclusive, a gente percebeu o que é que a gente percebe lá atrás, que ela foi uma luta de muitos, né? De pessoas com deficiência, mas também de pessoas que não tinham deficiência, mas que lutavam pela causa, pais, familiares, educadores, pesquisadores, todos juntos, né? É uma pauta de interesse da sociedade como um todo. É isso. Perfeita fala, Vina. Vina, me permita só fazer uma pequena correção que a gente sempre utiliza com relação à cadeira elétrica. Diga lá. A cadeira motorizada. Cadeira motorizada. Elétrica, a gente ia dessa para outra. Mas é só uma descontração. Vina, gostaria só de saber também de ti aqui, quais são os municípios que aderiram, né, a essa política pública, né, da pessoa com deficiência. Inclusive, até assim, recentemente, eu recebi uma observação de um morador de Redenção, né, onde a cidade tinha sido condecorada, né, com uma condecoração de acessibilidade da política pública da pessoa com deficiência. Né? E aí, ao mesmo tempo, essa pessoa, esse usuário, mandou uma foto de uma escola de música que o prefeito tinha inaugurado, completamente inacessível. Né? Aí eu gostaria de ver contigo quais são os municípios, né? Mesmo porque, assim,
Nós voltando aqui para a questão da saúde, nós temos hoje um aumento muito grande de crianças com autismo, e nós sabemos que no interior do estado está sendo regionalizado, né, para as policlínicas, mas ainda não foram regulamentados os centros de reabilitação, né? Então, assim, o que acontece é o seguinte: hoje nós temos uma demanda muito grande e que os municípios não estão fazendo, não estão suprindo, né? Na verdade, alguns municípios, eles não têm nada, né? Faz algum contrato com uma instituição. Vou falar aqui de Sertão Central, vou falar da minha cidade, Natal e de Cuitinga, né? Que sou do Sertão Central. E lá nós temos aproximadamente 200 crianças, né, com deficiência, e nós travamos uma luta muito árdua com o poder público, com o prefeito, principalmente, o secretário de saúde, Elistênio, né, com relação ao atendimento dessas crianças. Né. Um grupo de mães chamado Mães do Amor, né, elas são compostas por aproximadamente 200 mães que têm essas crianças com deficiência. E o que acontece é o seguinte: fomos algumas vezes, em 3 vezes, convidado como conselho estadual do Conselho Estadual de Saúde, o CESAL, foi convidado pelos vereadores da cidade a participar de algumas reuniões da Câmara, né, onde foi aprovado a contratação, né, foi criada e aprovada a contratação dos profissionais capacitados para fazer esse primeiro atendimento, né, para fazer esse atendimento dentro do município. E na hora a gente conseguiu uma ONG para ir fazer esse atendimento lá, inclusive é uma ONG que atende aqui em Fortaleza, atende no Juazeiro, né, no Crato. E quando foi o momento da assinatura do contrato, o prefeito simplesmente disse que não ia assinar, né, e pronto. E aí, né, a gente entrou com a ação do Ministério Público, está lá tramitando há 2 anos, né, a gente se arrastando com esse processo. Né. Eu estou falando do meu município porque eu tenho conhecimento de estar lá nessa luta, mas a gente sabe que nos outros municípios também não está acontecendo, também não está tendo esse atendimento, entendeu? Então, só aqui um complemento, né, para que a gente veja o que é que o Estado pode auxiliar esses municípios para que eles venham fazer a contratação desses profissionais para oferecer esse atendimento. Outra coisa, não é interessante, Dina e Ana, nós deslocarmos uma criança do município de Bicuitinga para a regional do Quixadá, que seria na Policlínica, né, do Quixadá, que nós levamos de um carro, o deslocamento é 50 minutos para ir, 50 minutos para vir. Né? Sem contar que o seguinte, o que acontece? O município ele não dispõe de veículo para fazer isso. Esse atendimento ia ficar muito mais caro. Esse atendimento poderia ser oferecido dentro do município e ele ia ficar muito mais barato. Por quê? Porque você não ia ter, o SUS não ia ter o custo desse transporte, né? Desse deslocamento. Sem contar outra coisa. Hoje o que acontece é o seguinte: as mães, para irem para o Quixadá, elas estão sendo atendidas, são 10 mães que estão sendo atendidas na PAPEP. O que acontece? Elas vão de manhã, numa top que sai para fazer uma rota, né, sai por volta de 3 horas da manhã, deixa essa mãe, essa criança com autismo no Quixadá, essa top vai até o Xaramudu, só retorna no final do dia, ou seja, essa mãe com essa criança vai com um atendimento que demoraria no máximo 1 hora, e tem que passar o dia todo fora, sem contar que está saindo por volta de 3 horas da manhã, né, da sua residência. Então, assim, é um custo, é um desgaste tão grande que esses gestores ele poderia ter uma acessibilidade seguinte: olha, eu não vou gastar com esse transporte, vai sair mais barato esse atendimento ser feito aqui no meu município. Eu acho que o Estado, né, teria uma obrigação de auxiliar esses municípios, de repente, com algum recurso para incentivar a contratação desses profissionais, para incentivar, né, esse serviço ser feito no seu próprio município, né? Porque, por exemplo, eu estou falando de quem mora na sede do município, mas para aquela mãe que mora lá no interior, lá no distrito, e muitas vezes, para chegar até a sede do município, você leva mais, às vezes até mais de 1 hora, né, em cima de uma moto, porque hoje o transporte do interior, a gente sabe que é feito em cima de moto, né?
ou seja, já tira um pai e uma mãe, né, das suas responsabilidades, das suas demandas da rotina, né, para levar essa criança para um atendimento, ou seja, esse atendimento ele não vai acontecer, né, Sim, infelizmente. sim, Odaí. Esses desafios a gente também vive muito próximo no ecossistema de doenças genéticas e raras, né? A Sim, interiorização da distribuição de medicamentos, do acesso ao tratamento, esse é um desafio que também é nosso, né? E eu acho que, de fato, demanda uma atenção especial. Como a Vina falou, a gente já percebe muitos avanços, né? E acredito que é parte dos conselhos de nós, como OSCs, né, como cidadãos. A Vina terminou a fala dela com uma questão muito sensível, né, que é a consciência cidadã. É todos nós entendermos, né, que as políticas para pessoas com deficiência também nos afetam, né? Ela movimenta toda essa dinâmica, todo o ecossistema que nós estamos inseridos. Então, a gente precisa se sentir parte disso, né? A lei ela existe para um primeiro momento, né? Como você falou, das políticas de inclusão dos profissionais, né? Que hoje as empresas, né, elas precisam atentar a essa questão legal, mas depois dessa primeira barreira, a gente tem como se abrir para perceber o potencial que existe de entrega de serviço, né, desses profissionais. E como a Vina falou, até mais uma vez parabenizo pelo curso de comunicação acessível, né? Algumas pessoas da nossa equipe fizeram, eu assisti algumas aulas, e acho que uma das primeiras aulas, né, a professora ela falava de ambientes e barreiras, né? Então, da gente desenvolver esse olhar sensível mesmo, como profissional, independente da sua área de atuação, ou ter ou não deficiência, de ser sensível a entender quais são as barreiras que existem nos ambientes que a gente transita e como a gente pode reduzir essas barreiras para trazer a inclusão genuína mesmo, né? Não só física, mas também de acolhimento, né? De estar aberta a perceber o potencial que existe em cada um de nós, independente, né, de deficiência ou não, tá? Para a gente seguir aqui com o nosso roteiro, né? Até também preocupada aqui um pouquinho com a agenda e o tempo de vocês, tá? Eu queria te perguntar, Odaí, o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas com deficiência, assim, que é possível para cada um de nós que está aí nos assistindo, né, fazer para melhorar a vida de todos nós, de modo particular, das pessoas com deficiência. primeiro começa a tratar com respeito, né? Não com indiferença. Saber que nós somos indivíduos capazes, né, de realizarmos qualquer que seja a tarefa, ainda que ela seja julgada por você impossível, mas a deficiência ela não define o caráter, né? Não define a pessoa. Uma deficiência física ela pode lhe limitar em alguns momentos, em algumas situações. Porém, ela não impede de você transpor, né, qualquer que seja o obstáculo. Como eu falei anteriormente, nós, pessoas com deficiência, devemos ser tratados como iguais, né? Sermos tratados, dado oportunidade, não ser tratado com piedade, né? Respeito, né? A empatia, né? Se colocar no lugar do próximo, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente enfrenta muito hoje, né? Com uma parte da sociedade, é a falta de empatia, né? O julgamento, o pré-julgamento, só em você olhar, você já julga que aquela pessoa é incapaz, né? E, enfim, né? São essas, né, as minhas recomendações para a sociedade no contexto geral, né? Independentemente da sua limitação física, intelectual, você vai ter capacidade, se você não tem capacidade para exercer uma função, mas você tem capacidade para exercer outra, né? E é isso. A gente tem que ser tratado com dignidade, né? Oportunidade, como iguais. Perfeito, muito obrigada, Daí. E a última pergunta de hoje, né, para a Vina. Vina, quais as evoluções históricas no processo de escolarização dos estudantes com deficiência? Né? Você já tangenciou algumas questões na sua fala, mas fala de um modo particular dessas evoluções aí para a gente.
A gente vive num eterno processo de conquistas e ameaças de perdas de direitos, né? Com relação à educação e a outros direitos. Mas volto já a falar sobre isso, Ana, me permita só tentar responder um pouco aquilo que o Odair perguntou, acho que minha conexão vacilou aí um pouquinho, deu uma oscilada e eu perdi um pouco a discussão. Quando ele discutia sobre alguém, acho que de redenção, né, que tinha questionado sobre a certificação do município. Ser promotor da política da pessoa com deficiência, mas não garantir acessibilidade em um determinado espaço lá, acho que da cultura, Sim. da escola de música, né? Isso. Mas então, quando a gente convida o município a ser promotor da política, daí a gente quer que ele justamente reconheça que precisa modificar muita coisa e faça um plano para que isso aconteça. Quando a gente certifica o município como promotor, a gente não está dizendo que lá está perfeito, que a acessibilidade está 100%, que a inclusão está garantida, até porque espaço nenhum, acho que, não vou falar do Ceará, mas eu me arrisco a dizer do Brasil, isso aconteça de fato, em sua plenitude. Então, o que a gente quer com a certificação é provocar o município para que ele olhe para a sua necessidade e corra atrás. E apoiar nesse processo, né? Ele não vai junto nessa corrida, a gente vai, enquanto Estado, tentar apoiar o máximo que puder, enquanto o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que também apoia a iniciativa. Então, nós temos, por exemplo, Redenção, que foi certificado recentemente, que se colocou à disposição para construir um plano e para dizer, se essa escola não tem acessibilidade agora, mas nos próximos meses nós vamos fazer, entendeu? Então, Forquilha, Iguatu, eu não vou conseguir lhe dizer todos os 40 municípios já certificados promotores agora, mas nós temos exemplos maravilhosos, como os de Iguatu, de Forquilha, Pacatuba, que olharam para a sua dificuldade, né, para suas faltas, as suas falhas, e disseram que queriam melhorar. Né? Então, acho que a busca é sempre constante, é sempre olhando para aquilo que é desafiador e aonde tem falha e procurando melhorar. E é isso que o Estado faz, né, com essa estratégia da certificação. Para isso, a gente precisa também cobrar o poder público. Então, o controle social, ele é essencial. Por isso que a gente não certifica município que não tem um conselho. Só certifica se tiver um conselho municipal atuante e atuando. Porque sem a cobrança, sem a fiscalização do cumprimento da política, isso não acontece. Não acontece na saúde, não acontece na infraestrutura, não acontece, inclusive, na educação. Por isso que o conselho é tão importante e por isso que quem não quer a inclusão, o direito garantido, ele tenta enfraquecer o conselho, ele tenta enfraquecer o controle social. Porque é por aí. Se eu não sou cobrado, eu faço como eu quero, né? Se eu não sou cobrado ou ninguém reclama, eu vou tirar o direito dessa criança, né? Eu vou dizer que ela atrapalha na sala de aula. Então, o que a gente precisa fazer é estar de olho, fiscalizar, não deixar que isso aconteça, a luta sempre é diária, é constante, fortalecer espaços de participação social, né? Incentivar as novas lideranças, então, buscar nas escolas, buscar nesses grêmios, pessoas, crianças, a juventude, que também, né, sejam pessoas com deficiência, para que possam ocupar esse espaço e ter claro, esse amadurecimento político para serem futuros, vamos dizer, presidentes de conselhos nacionais, presidente de um conselho estadual da pessoa com deficiência, ser um gestor público, um professor. Então, essas pessoas que a gente sabe que são as lideranças e que influenciam, né, na construção da nossa sociedade. Então, a gente está aí para isso, e com relação à educação, como eu falei, né, é uma eterna busca pela garantia do direito para que a gente não perca esse espaço, as conquistas, né, tão duramente conquistadas ao longo desses anos todos, né, a inclusão, a ter o profissional qualificado na sala de aula, né, a ter a acessibilidade da estrutura da escola para que essa criança tenha acesso à informação, tenha um intérprete de Libras, né, enfim, tenha toda a sua formação garantida para ele conseguir chegar onde ele quiser na vida, né, e potencialidades todos nós temos, com certeza. Excelente, gente. Chegamos ao final da nossa live de hoje. Lembrando que ela está sendo transmitida pelo canal da CDG Brasil aqui no YouTube.
E nele também você encontra outros episódios de Conexões Raras, onde compartilhamos informações e orientações, né, extremamente importantes sobre doenças raras. Agora seguimos fazendo um convite, né, para os nossos participantes deixarem uma mensagem final, inclusive se quiserem deixar, né, seus arrobas aí do Instagram, das mídias sociais, onde as pessoas podem encontrar vocês, né, para se conectarem, tá bom? Vou passar a palavra, então, primeiramente agora, para a Vina. Gente, só agradecer a oportunidade mais uma vez, a gente está sempre à disposição na nossa Secretaria de Proteção Social, lá na coordenadoria, certo? Eu faço um convite para que a sociedade cearense se fortaleça cada vez mais na luta pela política dos segmentos das pessoas com deficiência, procurem, né, ocupar esses espaços todos, procurem entender como é que funciona o conselho, vê lá, participa da reunião do conselho, visita a coordenadoria, vê o que é que a gente faz. A gente está sempre aberto às sugestões, às críticas. A gente não trabalha na perspectiva de que está tudo bom, não. A gente precisa sempre melhorar cada dia, certo? Então, vou deixar aqui, né, meu arroba, perfil profissional no Instagram é o Vina_Leite, VYNA_Leite. E a gente conversa sempre lá, eu divulgo algumas coisas que a gente está fazendo. Quarta-feira, dia 28, a partir das 9 da manhã, a gente está na Praia do Cumbuco, bem próximo ao Centro de Apoio ao Turista, para inaugurar mais uma estação pré-acessível. Se sintam todos convidados e participem sempre nas nossas lives, webinários. A gente está sempre promovendo muito espaço de discussão assim também, para que as pessoas possam buscar pelos seus direitos, ter entendimento daquilo que tem direito, que às vezes nem sabe que tem, vai buscar apoio. Enfim, nós somos também parceiros, irmãos do Centro de Referência em Direitos Humanos, defende também a causa, a Delegacia de Proteção, né, a Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa com Deficiência do Estado também, e ao próprio SEDEF. Então a gente participa dessa rede de proteção, ela é importante, né, para a gente continuar garantindo os direitos. E, mais uma vez, muito obrigada, Ana, foi um prazer conversar aqui também com o Odair. Um abraço a todos vocês que nos assistiram aqui. Fica meu abraço afetuoso, desejo de Feliz Natal para todo mundo também. Maravilha, a gente é que agradece, Vina, maravilhoso ouvir você, né, entender um pouco mais aí dos avanços e também dos desafios que a gente vive, né, quando pensamos política pública para as pessoas com deficiência e que essas políticas também alcançam, né, as pessoas do nosso ecossistema de doenças genéticas e raras, tá? E agora eu passo a palavra para o Odair Mendonça. Com você, meu amigo. Obrigado, Ana, pela oportunidade de estar aqui, né, conversando nesse bate-papo enriquecedor para todos nós, né, para todas nós pessoas com deficiência. Gostaria de deixar aqui um convite, né, para as pessoas com deficiência. Hoje nós temos uma política pública do governo do Estado, que é o cadastro dessas pessoas, que elas façam o seu cadastro dentro, né, do programa do governo do Estado. Que também essas pessoas com deficiência e familiares entre lá na consulta pública da política pública da pessoa com deficiência e traga a sua contribuição, né, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa política, para que ela consiga chegar, abraçar e atender a todas, né, a todas usuários, a todas as pessoas com deficiência. E desejar aqui a todos, né, um Feliz Natal, um ano 2023, cheio de bênçãos, e muitas conquistas. E também vou deixar meu arroba aqui, no Instagram, Odair, numeral 7, dedé@gmail.com. Né? Lá eu também passo algumas dicas, né, de como você consegue receber uma cadeira de rodas, né, pelo SUS, né, e outras coisas mais, tá bom? E compartilho o meu dia a dia também, que graças a Deus fui abençoado por Deus. Estou hoje com um bebê de 22 dias, né? Então, assim, é um momento muito especial na minha vida. E é isso, gente. Forte abraço, que Deus nos abençoe e nos dê um 2023 com muitas bênçãos. Amém. Parabéns, papai Odair, né?
E aqui mandar os parabéns também para a doutora Mônica Deraldo, que também foi vovó ontem, nasceu a Sofia, né? Parabéns aí toda a família. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecemos também a Carol, nossa tradutora de Libras, né, que sempre nos acompanha. Muito obrigada, Carolinha. E gostaria de pedir também que todos sigam nossas redes sociais. O Instagram é @cdgbrasil. Estamos aguardando vocês, tá certo? E também temos podcasts disponíveis no Spotify. Inclusive, esse programa também vai estar lá, né? Agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores, a Unilan, Sanofi, PTC Therapeutics e Pedram. Um grande abraço, muito obrigada a todos e até o próximo Conexões Raras.